Queridos irmãos, hoje é dia 21 de abril do ano da graça de 2021 e é mais uma vez um privilégio, uma alegria podermos continuar a digerir o nosso texto de domingo e neste caso em particular olhando para o versículo 7 do capítulo 7 de Miqueias. Depois de Miqueias ter sido usado para denunciar aquilo que estava a acontecer na nação de Israel, com o povo da aliança, as circunstâncias à sua volta, Miqueias faz então esta declaração absolutamente preciosa, importante e fundamental para ele e também para nós, no sentido em que ela nos exorta, mas ela também nos desafia a fazermos o mesmo. E esta declaração importante de Moisés começa por dizer que olharei para o Senhor. Olharei para o Senhor. Os nossos olhos são da maior importância na nossa vida, na nossa existência física. Eles determinam muito, porque são eles que, através deles, que recebemos informação, que percebemos coisas, que vemos o que vai acontecendo à nossa volta. Bem sabemos, obviamente pelo testemunho e pela experiência daqueles que infelizmente não têm a possibilidade de ver, o quão difícil se torna a percepção de tudo aquilo que vai acontecendo à nossa volta. Definitivamente os olhos são uma bênção. O olhar, o poder ver, a visão é uma bênção de Deus para nós. E é tão importante que Miqueias, nesta declaração, usa também a importância desta realidade física na nossa realidade espiritual. Olharei para o Senhor. O nosso olhar na nossa vida vai determinar muito, não só da nossa vida física, porque através do olhar, da nossa percepção, da imagem que vemos, que recebemos, nós determinamos muito daquilo que vivemos diariamente, fisicamente, mas também nesta imagem, nesta metáfora, os nossos olhos vão determinar muito da nossa vida espiritual. Bom, eu diria que de facto é mais do que uma metáfora, é uma realidade mesmo. Se nós recuperarmos o texto de 2 de Samuel, capítulo 11, um episódio que nos é muito familiar e conhecido. Em 2 de Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1, descreve um momento muito difícil na vida do rei Davi. É a partir desses versículos que descreve o momento em que o pecado se gerou no coração de Davi e ele peca com Batseba. O versículo 2 diz o seguinte: Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da sua casa real, daí viu uma mulher. Amados, tudo aquilo que está relacionado com este tão grave problema e momento na vida de Davi começou com o olhar. Davi viu. Foi a partir daí que tudo começou. Um dia alguém dizia que Satanás cegou Davi. Não, neste caso Satanás não cegou Davi. Neste caso Satanás ajudou Davi a ver o que não devia e a gerar no seu coração aquele que seria de facto um dos momentos mais difíceis e dolorosos da vida de Davi. De facto, o nosso olhar é determinante e é tão real que o Senhor Jesus Cristo, no contexto do Sermão do Monte, no capítulo 6, a partir no versículo 22 e 23, diz o seguinte: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas.
Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Eu queria só partilhar com os irmãos o comentário que o Dr. Shedd faz ao versículo 22, a respeito dos olhos. A luz na qual vivemos é captada pelos olhos, nosso vínculo com o mundo visível. Sem eles, o mundo nos seria escuridão. Nossa visão espiritual é o nosso vínculo com a eternidade. Aquilo que captamos pelos nossos olhos vai ser e é determinante também na nossa vida espiritual. É por isso que Miqueias determina em todo este momento, em toda esta circunstância que ele se encontra, ele declara que vai olhar para o Senhor. Amados, nós ao longo do nosso dia enchemos a nossa mente com tanta coisa que vemos. O mundo sabe disso. Os profissionais da publicidade sabem isso. Sabem que têm que encharcar a nossa mente através dos nossos olhos com informação e imagem que bombardeia a nossa mente e o nosso coração. Ao longo do nosso dia, nós somos expostos através dos nossos olhos a tanta coisa má. Miqueias acabou de lembrar isso. Ele olhava à sua volta tal como Deus olhava para o seu povo e o que via era algo muito mau. Mas ele determinou no seu coração que os seus olhos estariam colocados no Senhor. Que ele iria encher a luz da sua alma, do seu espírito, seria o Senhor. Amados, nós precisamos de tomar essa determinação. Inevitavelmente, ao longo do nosso dia, nós vamos ser encharcados por tanta coisa que este mundo vai trazer à nossa vida, ao nosso coração, à nossa mente, através dos nossos olhos. Precisamos de determinar que o Senhor será a fonte, a luz que ilumina o nosso coração. Eles precisam de ser, de facto, o alimento, não só visual, mas emocional e espiritual da nossa vida. Se os nossos olhos não tiverem este filtro, se os nossos olhos não estiverem determinados em olhar para o Senhor, como diz este versículo 23, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que grandes trevas serão. Amados, inevitavelmente nós vivemos num mundo e nós não podemos evitar de viver nele e ver o que vemos neste mundo. Aliás, em muitos aspectos é importante, porque nós precisamos também de, ao olhar à nossa volta, tal como lembrávamos ontem, ter compaixão daqueles que estão à nossa volta. E isso também vai entrar através dos nossos olhos, mas o que vai determinar o nosso coração, a nossa alma, a nossa realidade espiritual tem que ser a nossa determinação de olhar exclusivamente para o Senhor. Este é um exercício espiritual absolutamente determinante, difícil, exigente, mas absolutamente determinante, para que de facto não haja trevas em nós. Eu creio que vale a pena pensar nisto, vale a pena nos desafiarmos sobre isto. Amados, hoje retomamos os nossos cultos presenciais à quarta-feira e por isso deixar o convite, hoje pelas 20h30, voltamos novamente, depois de alguns meses de interrupção, a estar juntos aqui no nosso templo para termos um tempo de estudo bíblico e para isso vamos continuar a usar a revista da Escola Dominical e vamos estudar a lição número 6 e também um tempo de louvor e de oração. Então fica o convite para que também desta forma possamos ver mais luz da palavra e do Senhor entrar por nós, pelo nosso coração. Então um dia muito abençoado, um forte abraço. Temos que orar uns pelos outros, essencial, e vamos continuar a subir esta montanha rumo aos braços do Pai. Que o Senhor nos abençoe até logo, até amanhã, até quando o Senhor nos permitir.